Fala galera, tudo bem? Esse é mais um vídeo do meu canal e na aula de hoje a gente vai estudar campo elétrico, tá? Então, o conceito de campo elétrico é um conceito difícil de definir para alguns, mas vamos começar com a definição matemática. Então, vamos definir. Define-se campo elétrico como sendo um campo vetorial dado pelo limite quando a carga de prova é muito pequenininha, da razão entre a força elétrica entre a distribuição de cargas e a carga de prova, tá? Pode soar estranho essa definição e de fato é estranho, porque na aula passada nós aprendemos que carga elétrica é uma quantidade quantizada, mas você não deve esquecer que estamos falando de uma quantidade quantizada que é um múltiplo de 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, ou seja, é um valor muito pequeno, tá? Então, o que a gente quer dizer com esse limite? O que a gente quer dizer, na verdade, é que a carga que eu vou colocar nas proximidades da minha distribuição, suponha que isso aqui é uma distribuição de cargas, que tem uma carga Q igual a integral de volume de um ρdV. O que eu quero dizer é que a minha carguinha de prova que eu vou posicionar aqui, ela é tão pequenininha que ela não influencia na minha distribuição de carga. Então, as cargas elétricas dentro da distribuição, elas não alteram sua configuração em virtude da presença do Qzinho. De modo que, se eu diminuir esse Qzinho cada vez mais, a força elétrica entre o Q e o Qzinho, ela vai permanecer constante, tudo bem? Então é isso que a gente quer dizer com esse limite. Quando a gente fala de campo elétrico, a gente está interessado em uma propriedade da distribuição de cargas. Esta distribuição. E esta propriedade se manifesta no espaço que circunda a distribuição. E ela se manifesta como um campo vetorial. Este campo vetorial é tal que o seu efeito sobre qualquer carga de prova é atraí-la ou repeli-la com uma força elétrica, que nós vimos na aula anterior. Então fica claro que o campo elétrico de uma carga pontual vai ser o quê? E de R igual a 1 sobre 4πε0 vezes a carguinha vezes R menos RI dividido por módulo de R menos RI elevado ao cubo, onde aqui é a origem, aqui é a posição da minha carguinha de prova, o ponto P, onde eu estou calculando o campo. Eu vou até apagar a carguinha de prova. E aqui é onde está posicionada a minha carga pontual, que naturalmente você tem que este é o vetor RI e este aqui é o vetor R associado com o ponto onde eu quero calcular. Se eu tenho uma distribuição discreta,
Ou seja, eu tenho aqui o meu ponto P, que é onde eu coloco a minha carguinha de prova, e aqui eu tenho a minha distribuição de cargas até o meu QN. E aqui eu tenho a minha origem. Claramente o campo elétrico vai ser o quê? 1 sobre 4πε0 somatório de I igual a 1 até N de quem? QI R menos RI sobre o módulo de R menos RI elevado ao cubo. Não é isso? Perfeitamente. Pode ocorrer também de eu ter uma distribuição contínua, né, de cargas no volume. Como eu calculo? Então, vamos lá. Se eu tenho uma distribuição contínua, o campo elétrico vai ser 1 sobre 4πε0 integral de volume de ρ de R' R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo dV'. E se há cargas também na superfície que delimita o volume, você vai ter uma integral associada com essa superfície. Sigma de R' R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo dA'. Naturalmente, pessoal, dá para resolver uma série de problemas, e para solucionar os problemas a gente se utiliza também de simetrias, tá? Vamos aqui então resolver um exemplo simples. O exemplo é o seguinte: exemplo, uma linha longa com densidade uniforme de carga. Então você vai ter aqui a sua linha, tá? Eu vou considerar eixo X para a direita, eixo Y para a esquerda. Esse é o ponto onde eu quero calcular o campo. Melhor, eu vou colocar esse ponto em cima, apenas para ficar tudo positivo, não que isso faça alguma diferença no final. Então, naturalmente, o vetor R está posicionado mais ou menos aqui. E suponha que eu tenho um elemento de carga dQ igual a lambda dx nesta posição. Portanto, o vetor R' ele está posicionado aqui. Obviamente, o vetor R é um vetor Y
de módulo R, então é R na direção Y. O vetor R', eu vou dizer que é um vetor X na direção X, de modo que o R menos R' é igual a RY menos X na direção X. Ou seja, R menos R' elevado ao cubo, em módulo, é R ao quadrado mais X ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Então, o campo desse elemento de carga vai ser o quê? O campo de uma carga pontual, aproximadamente. 1 sobre 4π ε0 de que R menos R', que é o quê? RY menos x sobre R menos R' ao cubo, que é R ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Se eu quiser saber o campo devido à linha longa toda, basta eu integrar isso de menos infinito até mais infinito. Então, o campo elétrico vai ser igual a lambda sobre 4π ε0 integral de menos infinito até mais infinito de dx ry menos x na direção x r ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios. Então, na verdade, aí nós temos duas integrais. E a segunda integral, essa aqui, ela é zero. Por quê? Porque eu tenho um integrando ímpar em um intervalo simétrico. Então, na verdade, o que sobra é apenas uma integral, que é lambda sobre 4π ε0 vezes r em y, né? Integral de menos infinito até infinito de dx sobre r ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Se eu fizer x igual a r tangente de θ, dx vai ser r secante ao quadrado de θ dθ. E aí essa integral vai mudar os intervalos de integração para menos π sobre 2 e π sobre 2. E eu vou ficar com lambda sobre 4π ε0 vezes r ao quadrado y. Aí observe que embaixo eu vou ter r ao quadrado, na raiz quadrada vai sobrar um r ao cubo, então eu vou ficar com 1 sobre r ao cubo, integral de menos π sobre 2, até π sobre 2 de quem? De secante ao quadrado de θ dθ sobre 1 mais tangente ao quadrado de θ elevado a 3 sobre 2, que é a mesma coisa que secante ao quadrado de θ elevado a 3 sobre 2, ou seja, eu tenho secante ao cubo de θ. Então, aqui fica 1 sobre r, aqui fica a integral do cosseno de θ,
fica lambda sobre 4πε0 r na direção y, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno θ de θ. Essa integral vai dar 2, né? Portanto, qual é o campo elétrico da linha? O campo elétrico é lambda sobre 2πε0 y sobre r. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um forte abraço. Não deixe de deixar o seu joinha e inscreva-se no canal.